O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de salvação, a palavra de Jesus. Podemos sentar uns instantes. Nós vimos hoje Jesus anunciando algo, nos fazendo saber de algo a respeito dele, mas também a respeito de nós. A rejeição e a morte e o sofrimento. 3 palavras. Rejeição, deve ser rejeitado. Deve sofrer muito. Deve ser rejeitado. Vai morrer, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Nós não queremos essas palavras no nosso vocabulário. A gente faz novena, a gente reza para não sofrer, para não ser rejeitado. E se alguém descobrir uma novena para não morrer, nós somos os primeiros a fazer. Ninguém quer morrer. A gente fica desesperado. Interessante que essas 3 coisas que Jesus está ensinando hoje, sofrimento, rejeição e morte, nasce de uma pergunta: quem dizem que eu sou? Jesus está preocupado porque se nós não sabemos quem Ele é, não podemos segui-lo. Nós não podemos rezar para Jesus se a gente não sabe quem Ele é. A gente pede coisa errada. Ele está dizendo que devemos sofrer muito. Vamos ser rejeitados. Vamos morrer. Mas se a gente não sabe quem Ele é, essas 3 coisas causam desespero. A gente se revolta contra Deus, blasfema e se afasta de Deus. Mas vocês observaram também que no Evangelho, Pedro respondeu, mas Jesus falou para ele: mas Pedro, você não vai falar isso para ninguém, porque não adianta falar que eu sou o Cristo, enquanto as pessoas não compreendem de verdade o que significa Cristo. Cristo significa o servo que sofre. Cristo significa um Deus que abaixou ao máximo desta vida. Nunca se elevou, foi Deus quem o elevou, Ele sempre se rebaixou. Ele não buscou glória. Ele não se revoltou contra o sofrimento, Ele disse: vou passar pelo sofrimento, vou sofrer muito. Rejeitado no máximo, pois os seus em Nazaré não o aceitaram, ele não é o filho de José ou de Maria. Foi tão rejeitado que eles não viram nenhum milagre. Tão rejeitado que em um momento eles queriam jogar ele até num penhasco. E morreu. Vejam o rebaixamento de Jesus, Deus homem.
Foi até o máximo da vida. Morreu. É o servo que sofre. Jesus é Deus homem que assume a nossa humanidade com todas as consequências. É tão interessante isso que eu vou te dizer agora. Ele assumiu a nossa humanidade com todas as consequências. E nós não queremos assumir as consequências de ser de Jesus. Primeiro sofrimento, a gente já grita, esperneia, abandona, se revolta. Deus me abandonou. Não tem problema você falar isso, porque Jesus também, meu Deus, por que me abandonastes? Mas logo depois, o Espírito que estava nele, que é o Espírito Santo, faz com que ele proclama num ato de fé, em tuas mãos eu entrego o meu. Então é isso que você tem que fazer, e eu também. Na hora do sofrimento, podemos até gritar, meu Deus, por que me abandonaste? Mas em seguida, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu sofrimento. E tudo se transforma. Ele assumiu, mas nós não queremos assumir. Gente, não dá para ser homem e mulher, no sentido mais pleno, lá naquele momento em que Deus, com a divina vontade, criou o homem e a mulher, para não sofrer, para ter tudo, para viver a divina vontade, para realizar os desígnios de Deus, para ser feliz plenamente. Mas eis que entrou no plano da divina vontade o pecado, fruto da nossa vontade humana, que nos separou de Deus. A vontade humana separa o homem e a mulher de Deus. A vontade humana fez com que o homem e a mulher perdessem o paraíso criado pela divina vontade. Deus não nos criou para sofrer, nem para morrer. O sofrimento e a morte é o preço do pecado. A partir daquele momento, da entrada do pecado no mundo, o sofrimento passa a fazer parte da vida humana. É por isso que Jesus veio e se rebaixou, no máximo. Caiu 3 vezes com o peso da cruz, sua face foi ao chão. Meu Deus, quanta humilhação, se rebaixar tanto assim, por mim e por você. Por que ele sofreu tanto daquele jeito? Por mim e por você. Para resgatar, para nos tirar do mundo da humana vontade e nos transportar de novo, nos levar com todo amor, com toda doçura, com toda compaixão que a gente vê na cruz, nos levar onde? Para o reino da divina vontade. Então, não é sofrer por sofrer, mas o sofrimento se torna uma condição, é consequência deste mundo que estamos. O mundo é injusto, o mundo é pecador, e Jesus deixou isto muito claro, quando disse a Pilatos, meu reino não é este mundo é injusto, este mundo é pecador, mas ele veio neste mundo para transformar este mundo. Eu e você estamos neste mundo, precisamos transformar este mundo. Só vamos transformar o mundo quando nós criarmos juízo e começarmos a fazer isso dentro de casa, com toda a vontade, com toda a coragem, com todo o esforço. Isso vai gerar vida nova, mas o sofrimento é terrível. Alguém pode estar agora dizendo em casa ou aqui, padre, quem está em Deus não sofre. Sofre sim, só que sofre com dignidade. Não sofre blasfemando, não sofre se revoltando. Há pessoas que não querem sofrer, mas causam sofrimento na vida dos outros. É o tal da pessoa que é ferrinho de dentista, nada contra os dentistas, mas aquilo, hein? Aquele ferrinho do dentista, quando entra na gengiva, não quer sofrer, mas vive fazendo sofrimento na vida dos outros. Você é a causa do sofrimento na sua família, na sua casa. Meu irmão, minha irmã,
o grande e terrível sofrimento é não saber sofrer com dignidade. Quantas vezes a gente chega num lugar, tem pessoa que está na cama, na cadeira de roda, em fase terminal do câncer, sofrendo, mas com uma dignidade, nos dá uma lição de ânimo, de fé, de coragem. Eu me lembro de um político antigo, ele disse: Deus não precisou me dar o câncer para me levar com Ele. E se não me levou ainda, eu vou lutar enquanto eu puder. Sofre com dignidade. Lembram São João Paulo II, os últimos meses de sua vida? A voz não saía, todo corcunda. Mas ali na Praça de São Pedro, com dignidade. Não assumir o sofrimento. Disse que é preciso, Jesus assumiu o sofrimento, passou pela cruz sofrendo e aí veio a vida nova. Queremos seguir Jesus, vamos sofrer. Queremos seguir Jesus, temos que ser rejeitados. Eu acho tão engraçado às vezes quando pessoas de igreja ficam reclamando, porque me perseguiram, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Criatura, dê glória a Deus, é sinal que você está no caminho certo. A gente não quer, o que a gente quer da vida? Não queremos ser discípulos de Jesus. A palavra dele fez com que ele fosse rejeitado. Minha gente, a morte, sofrer, rejeição e morte. A morte não é tragédia, mas a morte é tragédia para quem não conhece Deus. O que eu vou dizer é muito sério, vai no velório, quando tem gente que não tem conhecimento de Deus. A morte é uma tragédia. É escandaloso a atitude de algumas pessoas diante da morte. É impressionante. Parece que uma tragédia. Para quem morre em Deus não é tragédia. A tragédia é a morte daquele que não teve a vida em Deus. Isso é tragédia. A morte, nós sabemos, Jesus falou, vou morrer. Morremos para este mundo, Ele morreu para este mundo, nasceu para o mundo novo. A morte não teve poder sobre Ele, não tem poder sobre a minha e a sua morte. Não teve poder sobre a morte dos nossos entes queridos que já morreram. Não foi tragédia, não foram arrancados de nós. Foram transportados, transformados, levados para um lugar onde não existe mais sofrimento, nem luto, nem lágrimas, diz a palavra de Deus. Somos seguidores de Jesus, precisamos carregar a cruz. É preciso olhar hoje para o crucificado. Nós queremos apagar Ele de nós. Feche seus olhos, vamos rezar um pouco. Consequência de carregar a cruz é o sofrimento. Consequência de estar na cruz com Jesus é a rejeição. Consequência da cruz é que a morte vai trazer vida nova. Peça isso ao Senhor. Esta graça de não se revoltar diante de um mundo completamente fora dos planos daquilo que Deus sonhou e criou na sua infinita divina vontade. É óbvio que neste mundo passaremos por sofrimento, seremos rejeitados, mas seremos rejeitados se estamos com Cristo. Não é rejeição por causa das nossas bagunças, rejeição dos outros por causa da fofoca que a gente fez de fulano, não. Estou falando rejeição por causa da palavra. Rejeição porque eu olho para o crucificado, eu me coloco com Ele, e com Ele eu quero ser no mundo o sinal da luz. Eu quero colocar luz onde tem trevas na minha família. E isso vai muitas vezes fazer com que eu possa ser rejeitado pela própria família. Num mundo tão sem Deus, levar Deus é sentir-se rejeitado, é ser rejeitado. Olhe seu ambiente de trabalho. Se você entende isso que eu estou dizendo, você percebe que você é rejeitado. Não porque você ficou falando mal dos outros, isso é rejeição
que você está colhendo o que plantou. Mas se você é luz, se você fala de Deus, se você pede o Espírito Santo, veja como às vezes te rejeitam, colocam um apelido, está com o Cristo, com o crucificado, diante da morte. Celebramos hoje falecidos. Nós não podemos ter postura de tragédia diante da morte. A morte é tragédia para quem viveu sem Deus. Peça a Deus esta graça na sua casa, na sua família. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças o valor da cruz. Mais do que a cruz, o valor daquele homem que está na cruz. O crucificado. Jesus. E tamanho sofrimento por nós precisava. Mas Ele assumiu. Ele fez, Ele quis, Ele decidiu livremente. Eu vou sofrer por eles. Ele viu que o nosso sofrimento era muito maior do que aquele dele. Por isso Ele se colocou como o servo que sofre para fazer com que nós não sofrêssemos mais. Reze toda a situação de sofrimento em sua casa agora. Toda a situação que esteja causando inquietude no seu coração. Não o sofrimento porque você não comprou ainda o último aparelho de celular, viu? Sofrimento de Deus. Sofrimento sério. Sofrimento na carne. Porque na sua casa você insiste em ser alguém de Deus. Eu não estou falando de sofrimento porque você ainda não conseguiu trocar o seu carro. Pare com isso. Estou falando de sofrimento divino. Sofrimento que traz dignidade. Sofrimento que traz vida. Sofrimento que traz paz. Sofrimento que te coloca na dimensão de Deus, no colo de Deus. Reze a morte dos seus entes queridos, não como uma tragédia, mas como a única e verdadeira transformação que Deus faz. A morte nos transforma, a morte nos coloca em Deus. Não blasfememos, não nos revoltemos, não falemos contra Deus. Reze pela sua casa, pela sua família. Precisamos voltar a contemplar, adorar e venerar o crucificado. Que tamanho sofrimento pela humanidade. Enquanto nesse mundo estivermos, o sofrimento fará parte da nossa existência. Este mundo é injusto, é pecador. Porém, este não é o reino. O reino é paz, é justiça. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Mas se aqui estamos, precisamos lutar, combater, para conquistar os sinais do reino de Deus.